tanto da casa, então muito se desenvolveu ali a questão da fobia, né, Ângelo? Então, o fato de não se socializar com outras pessoas, muitas vezes trouxe esse desgaste, essa fobia. E eu pergunto para você, doutor Ângelo, como trabalhar essa diferença do trauma físico para o trauma emocional? Porque nós tivemos esse trauma emocional e que ele não acabou, por mais que nós tenhamos aí praticamente 3 anos pós-pandêmica, da fase pandêmica, nós estamos sofrendo ainda, né, esse final ainda, essa consequência do momento da pandemia. Como que você analisa isso, trazendo aí, ou fazendo uma analogia, Ângelo, para a área de educação? Sim. Por isso que eu vejo esse tema, Solange, um tema muito importante, né? Porque é um tema que está cada vez mais frequente na sociedade, né? Ansiedade, medo, fobia, eles podem acometer tanto criança como adolescentes, né? Não só adultos. Às vezes as pessoas falam, mas a criança vai ter esse problema? Teve, né? Com isolamento social, a gente percebeu um aumento assim enorme de ansiedade em crianças, né? Hoje nós temos um índice alto, né, em fobia social, ansiedade social em adolescentes, né? Fobia social, a pessoa não consegue se relacionar, né? Isso é muito preocupante, né? A situação, ela realmente requer muita atenção, né? Principalmente dos educadores, para que esse quadro não se agrave e passe a ser, tentar ser contornado, né? Então, quando não percebida, a ansiedade pode levar os alunos a gerarem riscos, né, para seus processos de aprendizagens nas suas vidas. E com a dificuldade de aprendizagem, eles vão desistir das escolas, vão se isolar, como eu disse, e tem o risco aí da depressão. Então, essa parte do emocional é muito importante, né? E o emocional, ele vai trazer os sintomas físicos, né? Que é ataque cardíaco, que é a dor de cabeça, a enxaqueca, né? A diarreia, né? E a gente vê muito isso nas escolas. Eu creio que a Letícia deve estar acostumada já com essa situação, né? Hoje eu não estou bom, eu não dormi à noite, né? Distúrbio de sono. Distúrbio de sono é muito frequente já em crianças e adolescentes. Os adultos, às vezes a gente se preocupa com os adultos, com os idosos, né? Com o distúrbio de sono, mas é uma situação porque ficava em casa, na tela, normalmente na tela, né? Eu tive casos no consultório com crianças que, quando voltaram pós-pandemia, não queria mais ir na escola, porque ficava com os avós e ficava com o celular, jogando. Então, assim, não quero. Foi uma resistência enorme, teve que fazer um acolhimento, foi um trabalho, assim, muito dificultoso. E as escolas também, né, elas iniciaram, assim, naquele sufoco, né, sem saber o que fazer, com os conteúdos, tendo que se aplicar o conteúdo, porque tudo atrasado, né? Então, assim, realmente a pandemia judiou bastante, e você tem toda a razão quando você fala que fomos jogados na água mesmo. Até nós, na terapia, eu tinha pacientes aí que precisava ter atendimento, então vamos para o online. E eu, particularmente, nunca gostei do online. Eu gosto de olhar nos olhos ali, tocar, sabe assim, eu gosto de sentir a pessoa de perto. E para mim também foi um desafio enorme, sabe assim, ter que atender a pessoa à distância, porque online a pessoa vira a câmera, desliga, fala que caiu, né? Então ela foge muito fácil, porque eu gosto de jogar na parede, não tem jeito. Então, e a gente assim, entende, né, Ângelo, que esse é o novo normal. Sim, né? sim. Não existe mais o retrocesso. Exatamente, é daí para frente, não tem como voltar mais, né? Agora nós temos que nos adaptar, já adaptamos, né? E eu estou aqui fazendo live, nós estamos, né, na live, quer dizer, isso foi muito frequente para nós, né, na pandemia. Então, essa atenção, esse cuidado, não só nas escolas, né, mas com os pais também, de ter um minuto a mais, né,
de se dedicar um tempo a mais. A gente percebe aqui no consultório, a experiência clínica nos mostra que só de trazer, só da mãe vir com a criança aqui, ou com o adolescente, já proporciona aquele momento deles ficarem juntos. Já a gente percebe uma melhora. Né? Por quê? Sim. Porque o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, a criança fica na escola, né? E vai se ver à noite, às vezes coloca na cama cedo, né? Porque tem que levantar cedo no dia seguinte. Então, o contato é muito pouco e faz muita falta, né? O contato dos pais, a conversa, o diálogo. Eu penso que o diálogo é fundamental, né? Tanto dos educadores quanto dos pais, né? É muito importante a gente ter essa atenção, ouvir, né? Fazer uma escuta ativa. Isso é primordial. E a partir daí, como disse a Letícia, é observar e ver qual seria o melhor método, como que a gente vai intervir em cada pessoa, porque cada um tem a sua necessidade. Não dá para a gente igualar, nivelar tudo, não, é tudo igual, não dá, né? E de preferência aqueles que estão sentados lá no finalzinho da carteira, lá, aqueles que estão quietinhos lá, né? De cabeça Sim. baixa, aqueles lá que precisa ter mais atenção. E aquele que também que está pulando, querendo se mostrar, também está precisando de atenção. Está precisando, com certeza. Então, eu penso que é por aí, né? Que é por aí o caminho. E fazer isso que nós estamos fazendo, né? Trocar experiência, levar um pouco mais do conhecimento. A gente viu aqui quantos anos de experiência nós temos aqui, né? Eu creio que mais de quase 200 anos de experiência aí, né? Sim, exatamente. Só aqui entre nós nessa live. Exatamente. E isso é muito importante, né? É muito importante para a gente difundir isso daí, né? Um pouquinho que a pessoa ouve já vai ajudar numa intervenção, né? No que pode fazer, né? E eu acho que o caminho é esse daí. E nós entendemos também, né, doutor Ângelo, que é esse jovem que vai chegar no Centro de Formação de Condutores. Nós entendemos que hoje nós temos um novo perfil de alunos, não só nas escolas municipal, particular, mas também é esse jovem que chega hoje nas escolas profissionalizantes, também no Centro de Formação de Condutores, com um outro grau de exigência. Nós entendemos até a questão de assimilação hoje de um jovem, Sim. ela está diferente do jovem de antigamente. Nós entendemos que a tecnologia aproximou, né? É útil, mas também ela distanciou quem está perto de você. Sim. Porque o jovem hoje, já existem estatísticas, que ele fica mais de 4 horas no telefone celular por dia. Se você disser para o jovem que ele tem que ler um livro por 10 minutos, ele acha muito tempo. Mas ele fica Sim. mais de 4 horas no telefone celular. Não é verdade? Sim. Ele consegue estar sentado na sala junto com os pais e mandar mensagem no WhatsApp para o pai que está do lado dele. Não é verdade? Exatamente. Dependendo dos lugares, se você disser para o aluno que ele não pode usar o telefone celular, de repente esse jovem se negue aí no local, porque não fica sem o telefone celular. No mês passado saiu uma matéria muito interessante na revista RH, do CSA RH, falando sobre a demência tecnológica, o quanto as pessoas estão dependentes da tecnologia. E se nós formos analisar, né, professora Graciela, se você pegasse aí o Luiz, o Leme, ou o Felipe, talvez, de repente, até perguntar para eles ao vivo aqui, se eles pegassem o telefone celular deles há 10 anos atrás, quantos números de telefone eles sabiam de cabeça? E hoje, quantos telefones nós sabemos? Até o nosso, às vezes, nós acabamos esquecendo, é só o CPF. Mas se você disser para o Luiz, vamos lá, vamos perguntar ao vivo, Luiz, quantos números de telefone você consegue falar sem olhar na memória do seu celular? Você está sem áudio. Melhorou? Saiu? Sim, Aí. Perfeito. Tá. O meu e o da aula. Os dois. Mas olha só, essa questão do celular, boa noite a todos, tá? Essa questão do celular, que é até muito engraçado isso daí.
sou instrutor prático, sou instrutor teórico também. No percurso de moto, que é ensino fechado, alguns alunos pegam, estão fazendo 8, toca o celular, ou chega uma mensagem. Eles param e querem ver. Já aconteceu. A gente fala, não pode. Não, mas depois eu vou fazer. Mas quer dizer que você vai estar dirigindo e teclando. Você vai estar dirigindo e conversando, tá? Aí eles falam, não, Luiz, mas é que é uma coisa muito assim, automática. Eu falei, então, veja bem, se você tiver que receber uma notícia boa, depois da aula, vamos dar o exemplo de 50 minutos, você pode pegar e ver a notícia boa que você recebeu. E se não for tão boa, você vai saber depois também. Aí a gente joga um exemplo nosso, né? Porque há um tempo atrás a gente não tinha essa tecnologia e toda notícia que chegava era a hora que você chegava em casa ou a hora que você chegava no trabalho. Aonde você tivesse, que daí o telefone fixo fazia servir essa função do celular. E eu falei, nossa, Luiz, mas a gente não consegue. Tanto que aqui na autoescola eu tenho um telefone fixo, daquele de discagem, eles não sabem discar. Mostrei para eles, não funciona mais. Eles não sabem discar, mas sabem teclar. Né? Exatamente. É muito, e isso é muito assim. E eles não ficam sem fazer nada se não for através da agenda do celular. Exatamente. Muito obrigada, Luiz. Esse é o novo normal. E, professora Graciela, como que a gente trabalha esse grau de ansiedade com o jovem? Trazendo essa vivência do Luiz, que foi muito importante. Como que nós podemos trabalhar com esse jovem? Porque nós entendemos que quando nós colocamos o limite, né, como diz Rubem Alves, né, e Samitiba também, existe aí um livro muito bom de Samitiba, que ele diz, quem ama educa. Talvez aí é um best-seller do Samitiba, e nós entendemos que as crianças, elas precisam de limites. Um bom pai, uma boa mãe ou uma boa diretora de escola vai colocar sempre limites aos seus alunos. Em relação ao telefone celular, que é uma necessidade tecnológica do jovem hoje, professora Graciela, como que você considera que como nós poderíamos trabalhar essa questão com o jovem? Sim, hoje é bem desafiador, né, Solange? Porque a tecnologia está cada vez mais próxima. Nós, hoje, por exemplo, né, estamos se adaptando cada vez mais para também estarmos aí se envolvendo com a tecnologia. Porém, um acidente de trânsito, em questão de 3 segundos, no que ele está mexendo nesse celular, já aconteceu o acidente. É 3 segundos, não é minutos. Então, nós temos que trazer essa conscientização para esse jovem, que hoje nós sabemos, todos nós passamos por essa fase da adolescência, que eles têm aquela situação de que eu tudo sei, né? Que nós não estamos sabendo de nada, estamos atrasados no tempo, e eles são, assim, mais ousados de querer fazer acontecer e mostrar, né, que sabe, mas, na verdade, é muito importante, igual uma criancinha, né? Não é simplesmente falar não pode, e sim mostrar o porquê não pode. É ele compreender, né? É muito importante, conforme nós vamos ensinar, eu ter certeza que esse aluno ele não entendeu, e sim que esse aluno compreendeu. Então, eu acredito que nós indo para esse caminho, o nosso aprendizado fica mais eficaz. É eu ter a certeza que ele foi conscientizado, né? E a questão da ansiedade, né, de como lidar com ele, eu falo que é muito importante trazer esse jovem para o estado de presença. O que é o estado de presença? É ele compreender, eu falo que nós não temos aí o controle das emoções, que a emoção ela vem. O que eu preciso é gerenciar essa emoção. Então, a partir do momento que eu consigo passar isso para o aluno, ele tem essa calma, ele saber o que ele está sentindo não é tudo aquilo que ele está vendo, né? Então, acredito que conseguir passar isso para o aluno, até o próprio instrutor, né, ter esse controle,
fica um pouco mais leve ali nesse processo. Professora Graciela, talvez a Letícia também possa complementar, porque ela também tem a vivência, não só na rede estadual e municipal, como também na área de educação do trânsito. Vocês sentem que existe uma diferença de grau de ansiedade diferente ali para o aluno e para a aluna? Existe alguma faixa etária que vocês consideram que a pessoa desenvolve a fobia ou o medo? Existe alguma idade específica ou não? Letícia. Hoje mais nos jovens de 18 anos, né? Eu acredito que a fobia, eu acredito que está bem marcante, os instrutores vêm se preparando para poder atendê-los, porque a faixa etária vem aumentando. Eu acredito que é uma consequência da Covid, deixou aí para esses jovens, tiveram que se jogar para poder até se equilibrarem naquele momento de pressão, e agora está vindo aí a consequência. Existe algum exercício, doutor Ângelo, que nós poderíamos trabalhar para diminuir a ansiedade para os alunos no momento que ele vai realizar alguma prova? Porque a gente sabe que muitos alunos, eles acabam criando alguns sentimentos todas as vezes que eles vão passar por um processo de avaliação. Né? Existe o fator psicológico, existe a pressão da família, mas eu acredito que mais do que a pressão da família, existe o fator psicológico. Existe algum exercício que nós poderíamos fazer para que a gente pudesse proporcionar ao aluno um pouco mais de tranquilidade? Com certeza, né? Com certeza. Vários exercícios, né? Principalmente de respiração consciente, nós chamamos, né? Com que essa pessoa, esse indivíduo, a criança, isso dá para fazer desde criança, adolescente até adulto, né? Prestar atenção na respiração dele. A respiração, a gente tem uma explicação fisiológica para a respiração consciente, né? No cérebro nosso existe uma amígdala, não é a amígdala da garganta, a amígdala cerebral, na região do hipocampo. E essa amígdala, ela é responsável por fabricar hormônios, né? Dentre eles, adrenalina, noradrenalina. Então, quando você oxigena mais o corpo, você vai aspirar lentamente, você vai oxigenar essa amígdala, vai oxigenar o cérebro, e, consequentemente, essa amígdala vai relaxar. Então, a criança, o adulto, o indivíduo vai se sentir melhor. E é uma coisa que dá para fazer em questão de minuto, né? E em qualquer lugar, principalmente antes da prova. Né? Então, é só aspirar, contando um tempo de 4, né? Segurar 4, soltar o ar em 4 tempos. O ideal é você chegar no 4-7-4, né? Mas, se não der para segurar muito, já vai começando e prestando atenção na respiração. E depois também atividade física. Atividade física, nós sabemos da importância que tem a atividade física para a ansiedade. Eu tenho, acho que umas 4, 5 pós que o trabalho meu é estudo em atividade física, em medicina do esporte, fisiologia do exercício, que já está mais que comprovado, né? Tem muitos estudos já que comprovam que se o adulto, a criança, fizer uma atividade física diariamente, né, ela vai conseguir reduzir muito a ansiedade. Porque essa adrenalina vai sair aonde? No suor, na transpiração, né? Então, isso é muito importante. As escolas, eu não sei, eu creio que a Letícia pode falar melhor como que está, né, as escolas hoje. Mas eu nunca gostei daquela questão da lousa e de chamar na lousa, né? Aliás, esse era um trauma que eu tinha de infância. Eu estou confessando para vocês, era uma fobia que eu desenvolvi. Eu gosto muito de fazer rodas, né? De fazer círculo. Então, assim, era um problema para mim quando eu dou aula, porque depois tem que arrumar todas as carteiras, né? Porque, assim, essa questão de expor a criança, né? Olha, vem aqui, eu vou te chamar, aquela chamada oral que tinha lá. Isso aumenta a ansiedade
assim, de uma forma absurda, né? O Na fato, hora ali a criança já vai ter taquicardia, começa... Isso daí parece que não, mas causa trauma. Eu falo por experiência própria. Eu tive que fazer hipnose por causa disso, principalmente em inglês. Ela chamava eu lá, vamos, fala aí, fala para lá, todo mundo olhando para mim, né? E eu até hoje eu não consigo falar inglês com as pessoas olhando para mim. Então, assim, precisei trabalhar muito, foram 5, 6 anos de terapia para poder chegar na lousa lá. Então, eu penso que é o que a gente pode fazer, o que o professor pode fazer, que os pais podem fazer, tirar um pouco a pressão, né? E tirar também a tela. Começar a trabalhar histórias, né? A forma lúdica de trabalhar é a melhor que tem para a criança, brincando, né? Até com adolescente a gente faz isso e dá certo. Até com adultos, né? Você já fez isso, né, Solange? Sim, brincando assim. Sim. Todo mundo se diverte, a gente aprende gostoso, porque essa questão da escola lá, com as cadeiras enfileiradas, a lousa e só o professor falando, não dá certo. Nós temos hoje, né, doutor Ângelo, um novo olhar educacional. Sim, eu falo que eu gosto muito quando você trabalha a sala de aula invertida. Com certeza. Sempre quando eu ouço algum aluno dizendo assim, professor Solange, eu tenho medo de ir à frente. Eu sempre digo para os alunos, não existe frente e trás numa sala de aula. Nós podemos girar a nossa sala e a quem estava atrás está à frente. Isso. Não existe isso. Então, a posição das carteiras, ela não tem interferência nenhuma. Nós podemos girando, e vai chegar um dado momento que todos passaram pela frente, todos passaram pelo fundo da sala. E evitar a questão da competitividade, né? Isso. Porque assim, nós fomos criados nessa questão que tem que ser competitivo, você tem que ser, não é solidário, né? E se a gente deu no que deu hoje, né? Se a gente trabalha a solidariedade, fazer com que um ajude o outro, né? A gente consegue melhorar bastante, né? O ensino-aprendizagem. A partir daí, né? Da solidariedade, do amor, né? Como você disse. Perfeito, professor, doutor Ângelo. Professora Graciela, e quais outras, existem mais alguma outra técnicas que você poderia complementar para nós, de acolhimento? Como o doutor Ângelo, né, ele trouxe, essa é uma das técnicas que eu utilizo com as meninas no carro. Também trabalhar citando outros assuntos, porque a pessoa, conforme ela vai demonstrando aquela ansiedade, você não pode dar, eu falo audiência, né? Nós não podemos ser plateia para aquele momento, e sim desfocar ela daquele momento. Então, ela está tendo aquela crise, o seu aluno está tendo aquela crise, começa a conversar com ele sobre outros assuntos. Ele vai até achar que está sendo desrespeitoso com o momento que ele está tendo, mas, na verdade, nós estamos tirando ele daquele foco e automaticamente vai desacelerando essa crise da ansiedade. Além, né, dessa técnica que o doutor Ângelo trouxe, que eu utilizo muito, que é o puxar, né, a respiração, contar até 4 e soltar pela boca, bem tranquilamente. Uma outra também que eu acabo utilizando é quando se fala medo, a tensão está totalmente nos ombros, fica aquela coisa rígida, né? Peço para elas puxarem pelas narinas, né? E quando soltar fazendo o som e totalmente liberando o corpo, que é puxar e... Ela puxa. Respiração diafragmática. Perfeito, né? Doutor. E solta, soltando esse que é a vibração, ela tem que sentir que está colocando isso para fora, e ao mesmo tempo ela tem que soltar o corpo junto. Automaticamente, né, assim como o doutor já trouxe, ela está entendendo que está colocando isso para fora, como se ela estivesse desabafando, né, ela estivesse ali conversando. Uma das técnicas que a gente pode compartilhar. Muito legal, né, Graciela? Muito legal mesmo. Letícia. Oi. Solange, não estou te ouvindo. Cortou. Caiu o som. Voltou. Saiu o som. Aí. Não, ainda está. Está sem som, Solange? Está o som.
Deve ter fechado o som dela, né? Sim. Pode ser. Aí. Vamos continuar, vamos falando aqui até ela conseguir voltar ao som. Sim. Né, Letícia? Você tem também, Letícia, alguma técnica diferente que vocês utilizam? A gente realiza o centramento, né? Uma atividade de centramento. Isso, existe bom. até na rede de Araçatuba um projeto que trabalha na agitação dos alunos para tudo e vamos centrar, fazer esse centramento. Mas é importante quando tem um aluno específico lá em crise, tire ele da sala, converse com ele algo que ele goste, que chama atenção, que traz alegria para ele, e depois até volta no assunto, faz aquela investigação, as intervenções, para poder continuar as atividades normais. E, doutora Ângela... Pode falar, Gra. Não, imagina, pode concluir. Não, pode falar. E é interessante como começou, né, aqui a live, e vocês que são do CFC, que estão aqui presentes, nós temos observado muito que o aluno ele não chega sozinho para fazer sua matrícula no CFC. Então, é uma outra cena que nós estamos vendo, que antes você não via a hora de fazer 18 anos, né? Ia no CFC faltando um dia para 18 anos, ou então no dia do aniversário estava lá. Então, hoje nós estamos vendo que cada vez mais está indo mais tarde, né, a procura. Eu digo que o aplicativo Uber veio para somar, como também veio para dar uma, né, tranquilizada, que essa questão de parar na porta da casa, eu posso beber à vontade, porque é só eu pedir o Uber. Então, tirou um pouco, né, essa emoção da conquista da CNH. E sem dizer que quando você vai dar o contrato para o aluno assinar, ele acaba perguntando se o pai pode assinar, ou o próprio pai ou a mãe, né, acaba isso acontece muito. Ah lá. Tira a responsabilidade do aluno aí já, né? Uma das coisas que mais acontece, até o doutor estava falando, depois até vou voltar e rapidinho falando disso aí, é o seguinte, o filho chega com o pai e com a mãe. Ou às vezes chega com o tio, com o irmão mais velho, e eles sentam no escritório e falam assim, ó, o meu sobrinho quer tirar carta, o meu filho quer tirar carta. Ele não fala. Às vezes ele está com o celular na mão, ali, celular, e o tio, o pai, a mãe falando, a irmã falando, e ele não. Aí você pergunta, carro e moto você pretende tirar? Ele fala assim, ele não sabe, É verdade. Aí, a gente está falando se você vai tirar carta de carro e de moto. Aí o pai vai falar assim, ó, deixa o celular um pouquinho do lado e vamos conversar. Você quer tirar carta de carro ou de moto? Não sei, a senhora que sabe, o senhor que sabe, você que sabe. Eles não, é dessa forma. Hoje em dia a juventude está desse jeito. Está desse jeito. Muito bom. Eles chegam e eles não sabem expressar o que eles querem. É sempre o pai e a mãe. Né? Tanto que esses dias nós fizemos uma inscrição aqui no escritório da autoescola. Eu falei, você quer deixar um telefone para recado? Ele já tinha colocado dele, a mãe junto. Aí ela falou assim, posso deixar um para recado? Pode deixar um para recado. Então eu vou deixar o meu. A mãe dele falou assim, Miguel, você está ficando louco? Como é que você vai deixar o seu telefone para recado, sendo que o seu telefone é o titular? O recado tem que ser um outro. Pode ser o meu, pode ser o do seu pai, pode ser o do seu irmão, menos o seu. Aí ele, não, realmente, é melhor eu deixar o da senhora, né, mãe? Aí deixou da mãe. Isso aí mesmo. E a respeito do que o senhor estava falando, e a Solange, aquela hora de medo, a nossa geração, a minha geração, pelo menos, assim, eu tinha medo de ir na frente também da Lusa, de falar. Por que eu tinha medo? Porque meus pais são muito rígidos até hoje, os dois, né? E, só fala quando pergunte, não queira fazer o que você não sabe. Fala, então você fica meio acanhado com isso daí. Você ficava medo de errar, né? Medo de errar. Apresentação de trabalho na faculdade, ou ir na escola para falar alguma coisa, eu deveria ficar ouvindo do que falando. Hoje, graças a Deus, isso aí mudou.
porque a gente dá aula teórica, dá aula prática, faz e conversa também com as pessoas, com os pais, com as mães que vêm aqui, vêm querer saber como é que está, e a gente passa isso. Mas isso a gente vai perdendo no dia a dia. E hoje a gente tem que perder, porque é necessário você ser desinibido, você ser até um pouco atirado para ficar falando. E a questão que você estava falando do jovem está dessa forma. O Uber, eu tenho um sobrinho que tem 28 anos, você não vai dirigir, Vinícius? Não, eu chamo o Uber, ele vem buscar eu. Ou então, é um pouco dos pais, né? A mãe pega e fala assim, não, deixa que eu te levo, você não precisa ir, não. Quer dizer, está muito sossegado. Hoje, esse nicho do mercado de autoescola deu uma diminuída um pouco por motivo de Uber, de mãe e pai que levam para todo lado, que estão à disposição do filho. Eu acho que o filho tem que estar à disposição também, não só a mãe e o pai do filho, né? E, como diz, uma troca de parceria Solange, dos dois. Né? Luiz, obrigado, viu, pela participação. Solange, a Sueli Pires está aí também, levantou a mão. Já voltou seu som, Solange? Voltou? Tá conseguindo falar? Ainda não? Não. Nós estamos sem som, Solange. O seu som ainda não chegou. Parece que está desligado. Enquanto isso, a Sueli está aí, a Sueli Pires. A Sueli está, não? Ela levantou a mão. Quanto tempo que eu não vejo a Sueli? Acho que não, né? Doutor. Oi. Pode sim. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Prazer em ouvi-lo. Prazer em ouvi-lo, a professora Graciele. A Letícia, são pessoas que a gente tem uma amizade, uma parceria de muitos anos. Doutor, ouvindo o senhor falar, ouvindo todos falarem sobre as pessoas, os jovens hoje que têm dificuldade, que vão procurar um centro de formação, ou acompanhando dos pais, alguma coisa assim. Veja, nós trabalhamos há 25 anos nessa área. Sou parceira da Solange há 25 anos, com muito orgulho. Eu tenho uma admiração muito grande pela Solange, que é uma excelente profissional, e comungamos de muitas ideias juntas na área educacional, em todas as áreas, em todos os segmentos. Doutor, veja, eu sou assistente social de formação, primeira formação minha assistente social, minha pós-graduação é em psicologia com ênfase em coaching, que eu aprendi muito em relações das pessoas e como conhecer as pessoas, como conduzir algumas situações. Veja, então, hoje, eu comungo com o senhor que não sou a favor do EAD. Nós somos educadores e nós sabemos que nós damos cursos presenciais, quanta dificuldade que as pessoas têm de assistirem às nossas aulas, apesar de nós termos excelentes profissionais de primeira linha, tanto quanto a professora Graciela, como a Letícia também foi nossa professora, são excelentes. Mas eles têm muita dificuldade. Agora, imagine o senhor no EAD, né, que hoje está sediando as pessoas a fazerem o EAD, e as pessoas mais simples estão achando que fazendo o EAD vão encontrar uma situação mais fácil para que eles possam conseguir o seu trabalho de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil. Então, eu penso que, olha a responsabilidade, os filhos que vão com os pais lá, e essas pessoas simples que não têm a família, que não tem aquele núcleo familiar que os apoiam e que precisam trabalhar e que vão em busca de uma coisa que precisam, que é a parte profissional, eles estão ali no EAD. Então, olha a responsabilidade de nós enquanto empresa, porque a Autotrânsito hoje também faz EAD, porque nós temos que acompanhar, a tecnologia. O quanto nós temos a responsabilidade de fazer um material, de fazer um projeto que abranja, que acople, que consiga que o aluno absorva o conhecimento. Tudo aquilo que nós temos, de uma forma que ele consiga absorver aquilo e colocar em prática na profissão. Então, pergunto ao senhor, professor, doutor, o que o senhor recomendaria para nós, enquanto empresa de EAD também? Nós somos profissionais que damos cursos presenciais com muito orgulho.
temos profissionais de primeira linha e nos engrandece muito ver quando o aluno termina o curso e fala, que maravilha, o quanto eu aprendi, né? Eu não imaginava que fosse assim, né? E ele, por mais simples, às vezes, muitas vezes o aluno quer desistir e vai falar com a Solange, que ela é coordenadora também, e que é especialista nessa área de falar com o aluno, e diz assim, eu quero desistir. A Solange falou, não, o senhor não vai desistir. O senhor tem todas as condições de fazer um curso e aproveitar esse curso. Vá, tente, faça, entendeu? Se supere. E o aluno sai de lá, professor, o doutor, formado. Que maravilha. Nos agradecendo e muito satisfeito. Agora, eu digo ao senhor, o EAD nós não sabemos. O aluno vai lá, faz o EAD, a gente não sabe, ele vai lá fazer o curso, não sabe se passa, não passa, a gente não sabe se ele aproveitou como nós, educadores, gostaríamos que ele o fizesse, não é verdade? Então, isso nos torna um pouco preocupados. Então, pergunto ao senhor, doutor, o que o senhor nos aconselharia enquanto formadores dessas pessoas, enquanto pessoas responsáveis por esse conteúdo, por essas plataformas de CFC, de cursos especializados principalmente, deveríamos fazer para que nós pudéssemos ter um resultado tão positivo, realmente positivo, como nós fazemos nos cursos presenciais. Sueli, muito obrigado, viu, Sueli, por poder falar contigo, é um prazer enorme. Obrigada. É tão bom ouvir você. E olha, eu comungo com a Solange, né? Eu sou a favor do ensino híbrido, né? Sim. Eu acho que o EAD só fica muito isolado, muito distante. Sim. O híbrido, sim, né? Nós temos um curso para terapeuta que forma terapeutas no trânsito. E esse curso, ele é 100% EAD. Mas o que eu fiz? Eu coloquei lá 2 até 3 supervisão de casos, né? Onde o aluno ele vai ser assistido diretamente comigo, fazendo essa supervisão e a gente conversando. Na psicanálise é assim, né? Sim, sim. A Graciele, ela viu, a gente faz 2, 3 anos de formação, mas existe um tripé, onde a gente faz análise pessoal e análise didática. Então, é uma forma que você vai tendo de ir aplicando aquilo que você aprendeu. Então, eu penso que o ensino híbrido é a melhor solução nesse caso. O contato, né, doutor? Contato, né? Isso, exatamente. Contato. O Felipe, voltou, Solange? Voltou. Ah, que bom, maravilha. O Felipe está perdendo a mão também. Interferência de São Pedro, chovendo. Ah, com certeza, com certeza. Sueli, então, obrigada vamos passar. pela colocação, muito, muito bem colocada. Obrigada, Sueli. E nós temos 2 perguntas do Felipe e do professor Jorge. Por questão de ter levantado a mão primeiro, Felipe, qual que é a sua pergunta? Vamos lá, tudo bem? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns a Solange. Eu tenho orgulho de ser um ex-aluno da Autotrânsito Campinas. É uma área que eu não esperava entrar. Eu sou radialista, locutor, trabalhei muito tempo com rádio, com comunicação, tive empresa antes da pandemia e após a pandemia, quando veio a pandemia, eu fui obrigado a mudar de área. E aí caiu de paraquedas um dono de autoescola, falou, olha, eu vou te ajudar. Eu vi potencial, você é locutor, eu vi potencial em você. Aí onde que eu me inscrevi no Autotrânsito, em Campinas, que eu morava na cidade vizinha Itatiba, e tive o ensino, e eu falei, tudo bem, eu tive ensino, mas será que eu vou conseguir me adaptar com a área? E o próprio dono da autoescola, ele falou, você é locutor, você tem potencial. Onde que eu me apaixonei pela área. Hoje eu sou instrutor teórico, prático, amo minha profissão, choro a cada aluno que passa, cada aluno que reprova eu choro. Hoje, inclusive, eu tive um fato que teve um exame, né? E uma aluna, ela chegou do lado do outro aluno e ele já pilotava moto no exame de moto. Pilotava. Ele falou, não, fica tranquila, de boa. Você está muito nervosa. No fim, ele reprovou e ela, que estava muito nervosa, acabou sendo aprovada.
E nisso, o doutor Ângelo, né? Eu agradeço a Solange, eu amo a Solange pelo trabalho. Parabéns, Solange, parabéns pela autoescola Autotrânsito em Campinas, que é excepcional ali no Chapadão. Eu vou voltar lá a fazer vários cursos, mas eu queria fazer uma pergunta para o Ângelo. Eu não entendo. Ela, nervosa, aluna, muito nervosa, ela tremendo, com dificuldade. E ele já sabendo, já pilotando, já veio pilotando. No fim, ele acabou esquecendo alguns fatores, como viseira, seta, e ela passou perfeitamente sem nenhum ponto. Ainda até que o examinador falou, professor, ela passou e o outro... Falei, então, dá para entender? Isso que às vezes a gente acaba não entendendo de aluno, né? Mas é só essa pergunta que eu queria para o Ângelo e parabenizar a Autotrânsito, e parabéns também a Graziella, a todos os profissionais e donos de autoescola. Parabéns pelos trabalhos. Hoje eu amo minha profissão, amo de verdade e não saio tão fácil. Falei para o meu patrão, falei, só vou sair se você mandar embora, caso contrário, e se você mandar embora eu vou para outra. Porque eu Felipe, quero... você é um apaixonado pela área de educação. De Na verdade, essa colocação, ela só é feita por quem tem empatia. Assim, não quero atrapalhar a resposta do doutor Ângelo, mas eu vou dizer que existe uma diferença entre sinergia, né? E por quê? A sinergia é quando você se conecta com o outro, mesmo no silêncio. Então, sim. O que você sempre teve com as pessoas é sinergia. Então, você ensina que aquilo que você lê e é complementado com o que está na sua alma. Então, por isso que existe a comunicação não verbal. E a comunicação não verbal ela só é feita, só consegue ser feita por quem consegue, na verdade, ter essa empatia com o próximo. Então, quando você olha para a pessoa, não sei se já aconteceu isso com você, a pessoa chega perto de você e não precisa falar nada, você consegue ler no olhar dela o que ela está desejando transmitir para você. E você tem essa habilidade. E é diferente, o Luiz está aí, ele é teórico, acho que é a Graziella também, né? A Letícia, né? Acho que é teórico também. É diferente, você está no teórico com alunos, está lá com 10, 15, 20, não importa quantos alunos estão no teórico. Você conhece o aluno lá, eles ficam caladinhos, fica de boa, só assiste sua aula. Sim, perfeito. Só vai conhecer o aluno na prática. Muito bem. Doutor Ângelo, antes do senhor responder, eu tenho uma notícia muito triste, são 9h14. Eu sou muito pontualíssima para começar e para terminar. E ontem, quando nós passamos o material que nós íamos conversar com vocês hoje, o Ângelo disse assim, professora Letícia e professora Graziella vai confirmar. Solange, o material que você preparou é para 4 horas. Né? Eu falei, olha, eu tenho certeza que nós vamos falar pelo menos 10%. Mas eu gostaria muito de terminar no máximo até as 9h20, em respeito com os afazeres das demais pessoas, doutor Ângelo. Então, nós vamos ouvir a colocação do senhor, por intermédio da pergunta do Felipe, e já vamos caminhar para as considerações com apenas mais uma pergunta, tá bom? Sim, sim. Bem rapidinho essa resposta, né? Cada um é um, né? Como a Letícia falou, né, Letícia? Cada um tem a sua necessidade. E, às vezes, aquela pessoa que a gente acha que não vai conseguir fazer, aquela pessoa que está demonstrando ansiedade muito grande, né? Ela acaba absorvendo, acaba tendo uma resposta, um estímulo-resposta de calma e consegue concentrar. Porque o que a ansiedade faz? A ansiedade, ela descontrola a pessoa, né? Então, aquela pessoa que está falando, aquela pessoa que está, eu estou nervosa, ela está expressando, né? E na hora do exame, lá, de repente, ela consegue fazer. E aquele que sabe fazer, que não está nervoso, mas fica desatento. Porque o exame tem muito disso, né? O pessoal que está acostumado, vocês estão acostumados, vocês viram muito isso. É um detalhe. Se esquecer o detalhe, a atenção tem que ser focada. Se dispersar, aí vai reprovar mesmo. Respondido? Beleza. Vamos em frente, Solange. Obrigada, doutor Ângelo. Professor, doutor Jorge, ele levantou a mão, eu não sei se ele continua presente. É um grande amigo da cidade de
Montemor, se não for Montemor, aqui, professor Gerson Jorge. Professor Gerson? O áudio do senhor está fechado. Professor Jorge? Oi, Solange. Tudo bem, professor? Tudo bem, e você? Antes mesmo dele falar, eu gostaria de comentar um pouquinho do lindo trabalho que o professor Jorge faz. Ele é um agente de trânsito, ele é um educador, a esposa é pedagoga, ele tem uma cidade mirim móvel, onde ele acaba visitando todas as escolas, fazendo um trabalho maravilhoso, é encantador o material, o trabalho que eles desenvolvem, e eles também já lançaram livros, 2 são escritores, inclusive de material de educação no trânsito. Professor Gerson? Oi, Solange, tudo bem? Tudo bem. Um abraço aí a todo mundo aí, o pessoal, tá? E em breve aí também vamos apresentar aí um projeto de educação de trânsito em Campinas, né? A gente está fechando aí com a Solange, né? Para fazer uma demonstração do nosso trabalho, juntamente com a nossa querida Autotrânsito, né? Que eu tenho a honra de estar participando. Tá bom, pessoal? Faz trocentos anos que eu estou como agente de trânsito e percebo as falhas que ocorrem, né, no dia a dia. Mas isso aí eu também vou começar a fazer lives, vou começar a fazer vídeos, né, para mostrar as falhas e o que dá para a gente ser, o que dá para fazer, né, no sistema, né. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço aí para vocês, tá bom? E conte com a gente. Obrigada. Maravilha. Muito obrigado pelo carinho. Bom, professora Letícia, professora Graciela, doutor Ângelo, eu vou deixar uma frase para que vocês façam aí as considerações finais e já partimos para o final da nossa live. O medo dentro do nosso segmento, independente de ser ensino fundamental, médio, ou mesmo centro de formação de condutores, nós entendemos que o medo excessivamente ele nos trava. Né? Às vezes ele é bom, ele nos deixa precavido de algo que pode acontecer e não seja bom, mas também ele acaba nos travando o medo. Portanto, doutor Ângelo, fica a interpretação de vocês três. Abre aspas. O medo é essencial à sobrevivência, mas quando domina, ele paralisa. Nossa, que maravilha. Rubem Alves. Rubem Alves. Rubem Alves. Ele captura uma verdade profunda aqui, né? O medo pode ser um poderoso motivador e nos proteger do perigo, né? Mas quando toma conta completamente, pode interromper nosso progresso e nos impedir de viver verdadeiramente, né? Isso me lembra equilíbrio delicado entre coragem e cautela em nossas vidas diárias, né? Então, o medo, ele é positivo, ele é bom, é da nossa sobrevivência. Nós temos que aprender a lidar com ele, aprender a controlar esse medo, né? Por isso que eu falo para as pessoas assim, elas falam assim, faz uma hipnose aqui, me tira esse medo. Eu falo, não é assim, né? Você tem que continuar com medo, você tem que aprender a lidar com ele, a conviver com isso daí, né? Vamos deixar para frente aí? Vamos lá, professora Graciela. Faço das minhas palavras do doutor Ângelo. É muito bom ter medo, é bom ter medo, sim. Porém, o medo ele não pode deixar com que você não conquiste, né? Então, os nossos alunos, é muito importante que eles tenham esse medo para que eles não abusem da velocidade, que não fica naquela autoconfiança, né? E sim, eles entenderem a responsabilidade aí, o qual é o trânsito. Eu até coloco que ensinar, que é nós, educador, ensinar com amor, ser compreendido com responsabilidade, porque afinal o trânsito é vida. Fico grata. Exatamente. Se nós pegarmos o trânsito vida, professora Graciela, na nossa imersão
que aconteceu há 10 dias atrás. Eu falo que foi a maior imersão de educação do trânsito. Nós ficamos 12 horas falando sobre educação do trânsito de uma maneira gratuita. E eu estava fazendo uma matemática com eles, né? Se a cada 13 minutos nós temos uma vítima de sinistro de trânsito, uma live de 12 horas, quantas pessoas nós não perdemos? Verdade. E eu sempre faço uma analogia com os nossos alunos. Se eu entregasse para cada um de vocês uma folha de cheque em branco, né, qual valor você preencheria pela morte da sua mãe? Né? Qual o valor do cheque você preencheria pela morte, pelo valor da vida do seu filho? Quanto custaria a vida do seu filho? Né? Como que você preencheria isso? Então, a nossa vida, realmente, ela não tem preço. E quando a gente se projeta na vida do outro, eu costumo dizer que nós desenvolvemos o nosso trabalho de maneira muito mais séria. Então, o ato da gente investir pedagogicamente, com responsabilidade, com afinco, nos nossos jovens, hoje, é um ato de necessidade imediata. Né? A educação pede socorro, e ela pede socorro principalmente para a deficiência hoje dos pais. Então, nós não podemos dizer que o erro está nos filhos, né? Nós temos uma formação deficiente dos pais. Pedagogicamente, os pais de hoje, eles não contribuem tanto para os filhos quanto os nossos pais contribuíram, né? Os pais de hoje, eles não folheiam um caderno de um filho, por mais que seja no tablet, por mais que nós estejamos num momento totalmente tecnológico, mas ele não, se tiver um tablet, ele não abriu o tablet do filho para saber como foi o dia do filho na escola. E se for um caderno convencional, ele também não abre sequer a mochila para saber se dentro da mochila tem o caderno do filho. Não é para saber se o professor mandou alguma instrução, é para saber se o caderno existe dentro da mochila. E hoje nós sabemos aí que aumentou em 16% o índice de suicídio de jovens de 12 a 17 anos. É aquele jovem que chega em casa para conversar com os pais, né, doutor Ângelo? E o pai não está presente, ou ele está ocupado, não é verdade? E como a Letícia trabalha nessa área educacional, eu vou deixar para a Letícia fechar aí com essas considerações. O papel da família na formação do jovem, que acaba refletindo no trabalho de vocês, né, Letícia? Porque o trabalho do professor é passar conhecimento, a educação é responsabilidade da família. É responsabilidade. Só que hoje o momento não é só passar conhecimento, viu, Solange? Vem mudando. A gente primeiro tem que criar um vínculo com a família, criar estratégias, e a gente já vem fazendo isso, para a família nos auxiliar. É muito difícil você fazer uma intervenção com o aluno quando a família está distante. Então, uma das estratégias nossas, principalmente de educação inclusive, é ter a família junto, para poder conseguir transmitir conhecimento. E falar para eles sempre que o medo é importante, mas que a coragem não é ausência de medo, mas é enfrentar esse medo, né? Devagar, com cuidado, para que eles consigam aí se engajar, superar. Muito interessante, muito interessante. Muito obrigado mesmo pelas considerações. Nós vamos deixar, a nossa live ela está gravada, nós vamos deixar disponível lá no site da Uneducação. Nós temos uma área que é um podcast, que fica ali, chama Educação Gratuita, e nesse local as pessoas nunca vão pagar absolutamente nada para ter acesso a qualquer informação. Eu costumo dizer que nós que somos da área de educação, o transmitir conhecimento gratuito salva vidas, e isso é muito importante. Juntamente com esse material que nós vamos deixar gratuitamente para vocês, com respeito aos nossos amigos que estão presentes, aos nossos clientes, a nossa família que está aqui, eu vi que a minha irmã está presente também, direto do Mato Grosso, meu irmão de Foz do Iguaçu, fico feliz que eles estejam aqui, mas também o curso do professor Dr. Ângelo, que é um curso de terapeuta do trânsito,
onde ele vai trabalhar ali várias ferramentas para vocês trabalharem. Eu costumo dizer que não é só para o trânsito, né, doutor Ângelo? Com certeza, né? A terapia, ela é vida, né? A terapia nos faz olhar para o outro de uma maneira muito empática, muito amorosa. Eu sou apaixonada nas aulas da professora Graciela, porque se ela não tiver nenhum PowerPoint, em 4 horas, ela consegue fazer uma conexão com os alunos tão grande que é encantadora a forma que ela consegue ali desenvolver a aula dela, por ser uma terapeuta, né, por ser uma psicanalista. Eu falo que ela entra na alma dos nossos alunos de uma maneira muito gostosa. E todos nós profissionais, independente do nosso segmento, nós precisamos ter essa conexão com as pessoas. Eu não tenho muita paciência para assistir série, porque a série me traz ansiedade, porque eu quero saber o final logo, eu sou agitada para isso, é muito longa, eu já nem assisto, né? Mas tem uma que eu gosto muito, que é do Harvard Spectrum, que é Suits, que é do Harvard Spectrum. Ele diz assim que na vida a gente não precisa brigar, nem esbravejar, a gente precisa melhorar a nossa argumentação. Eu acho que é isso que a vida nos ensina, né? A falar com silêncio, é ter a empatia com o próximo, é ter amor no ato de ensinar. Esse é o verdadeiro papel do educador, do professor. Eu não gosto do termo instrutor de trânsito, eu falo que nós somos professores. Sim, educador, né? Nós somos educadores, nós somos professores. Quando nós trabalhamos com o sonho das pessoas, quando nós trabalhamos com o comportamento das pessoas, e a nossa informação bem feita, de maneira ordenada, sem ruído, ela salva. Então, esse é o nosso papel sempre à frente da educação. Eu agradeço muito, Graciela, agradeço muito, doutor Ângelo, agradeço muito a Letícia, que é nossa amiga e irmã aqui da escola, né? E agradeço a presença de todos vocês, e vamos deixar a nossa live lá gravada, e no mês que vem nós vamos trabalhar com a saúde das pessoas, uma live somente trabalhando a questão da saúde em todas as esferas, de todos os trabalhos. E aí eu mando para vocês o link, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, pessoal.